Capítulo 1 Recomeço. Essa é uma bela vista, digo a mim mesmo, enquanto me inclinava na beira do prédio que alguns dias chamava de casa. O que aconteceu comigo? Digamos apenas que o mundo. Esse mundo não é o lugar onde quero mais viver. Em alguns momentos você deve ter ouvido a frase: esse mundo está podre. Bom, esta frase se encaixa perfeitamente na sociedade. Por que digo isso? No meu trabalho, eu era obrigado a conviver com pessoas que pensavam em benefícios próprios, passando por cima de todos os que estavam em seus caminhos, e não demonstravam nada por aqueles que estavam arruinados. Eu descobri do pior jeito que essas pessoas não querem mais do que meras ferramentas. Eles sempre usam as outras pessoas para alcançar seus objetivos, enquanto seguem suas vidas tranquilas, como se nada tivesse acontecido. Mas quando essas ferramentas enferrujam, elas são apenas descartadas e substituídas. Eu fui uma dessas ferramentas, e após recusar uma oferta desumana que me foi imposta pelos meus superiores, eles me tiraram tudo. Mas isso não importa mais, não agora. Mais uma vez, fixo o meu olhar naquela bela vista que a cidade proporcionava. A humanidade tem um grande potencial. Pena que... Eu interrompo minha fala. Não. Como eu disse, isso não importa mais. Eu viro minhas costas para a beira do prédio e abro meus braços, deixando meu corpo o mais relaxado possível, enquanto me mantinha de pé com a brisa batendo em meu rosto e me empurrando aos poucos para trás. Fecho meus olhos por um breve momento, enquanto eles se abrem novamente. O vasto céu está acima de mim, tão majestoso quanto de costume. Os andares dos prédios subiam um a um ao meu redor, enquanto a pressão do ar que batia em minhas costas tornava quase impossível o simples ato de respirar. Eu sabia que aquilo logo acabaria, e minha consciência estaria tranquila quanto a isso, mas uma coisa me veio à mente, naquele momento. Uma lembrança, para ser mais exato. O sorriso brilhante e os lábios com o vermelho vivo do batom da mulher que eu amava foram refletidos em uma das janelas do prédio por pequena fração de segundo. Por uma pequena fração de segundo. Mas como tudo em minha vida, ela também havia sido tirada de mim. Ao me lembrar disso, pude sentir uma pequena lágrima escorrendo pelo meu rosto e se desfazendo em meio ao vento forte. Mais prédios apareceram em minha visão periférica, inclinando a minha aproximação do chão e, consequentemente, o meu fim. Se ao menos eu tivesse uma segunda chance, eu digo baixo com muita dificuldade, não deixaria que ninguém me tratasse dessa maneira novamente. E nem a mim, e nem as pessoas que me apoiam. Nesse momento pude sentir que o vento parou. De bater em minhas costas e que eu não estava mais caindo. Estava parado e alguns centímetros do chão, mas não conseguia me mover. De repente,
A misteriosa voz chamou minha atenção. O que te faz pensar que uma segunda chance mudaria o seu destino? Eu olhei assustado para cada parte do local, mas não consegui ver nada fora do comum. Não havia ninguém ali que pudesse estar falando comigo. Foi então que notei que a voz estava dentro da minha cabeça, o que me levou a deduzir que foi o simples fato de que ela parecia vir de todas as direções, sem deixar nenhuma brecha sequer. Mas mesmo que aquilo fosse muito estranho, eu não tinha nenhuma opção senão responder à pergunta daquele ser misterioso. O mundo gira em torno do poder. Então, se eu pudesse ter tal poder, com certeza, não, tenho certeza de que nada iria me parar. Não deixaria que ninguém me usasse para seus próprios fins. E ainda poderia ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda. Então você crê que se tivesse poder o suficiente para subjugar aqueles que entrassem em seu caminho, suas condições de vida seriam mais favoráveis para você? Eu não sei se posso colocar dessa maneira, mas sim, basicamente isso. Após minha resposta, outra pergunta seguiu. E logo me dizia que aquela seria a pergunta que encerraria a minha conversa com seja lá o que o dono dessa voz fosse. Eu posso lhe conceder tal poder e também uma nova vida em meu mundo, mas isso em troca de um futuro favor. Então você aceita minha proposta? Era uma proposta bastante tentadora, e com certeza o preço não seria algo tão pequeno. Mas, avaliando a situação, era isso ou a morte. E como disse, já estava decidido a abrir mão de tudo por essa chance. Então, sem mais hesitação, eu dou a minha resposta. Sim, respondo em voz alta, eu aceito. Nesse exato momento, o tempo parou de correr e meu corpo se chocou contra o chão. Nesse momento, o tempo voltou a correr e meu corpo se chocou contra o chão. Desse pequeno ponto em diante, as coisas mudaram completamente. Eu devia ter atingido o chão e ter sido morto pelo impacto, mas ao invés disso, senti como se meu corpo tivesse atravessado uma barreira transparente. Uma sensação quente me envolveu por completo. Era como se eu estivesse dentro de um lago com águas mornas. Pude ver os últimos raios da luz daquele mundo podre, enquanto meu espírito mergulhava cada vez mais profundamente na escuridão daquela indescritível sensação. Imerso na escuridão, eu não sentia como se estivesse viajando pelo vácuo do espaço. Era incrivelmente relaxante e prazeroso estar ali. Minha mente estava tranquila enquanto meu corpo estava leve. Não sei ao certo se isso era a morte. Mas se for o caso, talvez morrer não seja... Enquanto usufruía do prazer que o lugar desconhecido proporcionava, senti minhas costas se apoiando em algo sólido e gelado. A escuridão é rompida por uma luz que se expande pouco a pouco, até que tome conta da minha visão. Aos poucos a luz era convertida em uma imagem enquanto recobrava meus sentidos. Logo fui capaz de reconhecer o majestoso azul do céu e da sensação fresca da grama em minhas costas. Eu não estava deitado em um meio
em meio a um campo semiaberto naquela região desconhecida. Desculpa. Eu estava deitado em um meio campo semiaberto naquela região desconhecida e sem mesmo saber como foi parar ali. Pressionei meu braço no chão e me levantei com um brilho nos olhos, admirando a paisagem daquela área. Os raios de sol passando por cima das montanhas no horizonte e por entre as folhas das árvores produziam um enorme produziam uma enorme sintonia ao ambiente. O ar fresco era incrível e sem comparação com o da cidade em que eu vivia. Mas uma coisa estava estranha. Uma sensação diferente fluía em meu corpo. Algo que percorria cada parte dele como se fosse meu próprio sangue, minha própria vida. Eu não sabia ao certo o que poderia ser aquilo, mas conseguia sentir que de algum jeito estava me deixando mais forte e mais enérgico. Eu fechei meus olhos novamente e puxei o ar fresco para dentro dos meus pulmões, enquanto refletia sobre tudo isso. Esse lugar me dava um ar de esperança na vida, sem nenhum problema ou preocupação. Naquele momento, tudo o que era que poderia aproveitar a paisagem e deixar que todas aquelas minhas lembranças ruins fossem embora. Esse era o recomeço para a minha vida, e não tinha como expressar a minha felicidade por ter aquela nova chance. A única coisa que eu não sabia é que esse seria um dos poucos momentos que eu teria para aproveitar a tranquilidade do local, pois muito em breve a verdadeira batalha pela sobrevivência iria começar. E eu não pretendo abrir mão dessa vida, mesmo que signifique massacrar até o último dos inimigos de pé. Sou eu quem irei vencer no final.